Eu acho que é legal tu pegar um professor tipo o Diogo, um professor, esse que eu te falei ali na arena, se for aqui perto, né? Uhum. Não, tinha que ser, eu quero fazer uns olhinhos num O lugar Diogo, perto, Diogo, né? Diogo. Diogo. Prático. O Diogo é bem técnico, assim, aí dá os toques técnicos, assim. Senão o cara começa a fazer errado, cria uma memória errada, fica eficaz na memória errada, bate errado, mas tem um resultado correto, Sim, no nível mais baixo, né? sim. Aí depois lá na frente, quando não dá pra bater errado, porque tu vai perder uma certa pressão da bola, O jogo aí tu cai. gosta mesmo, tu tá seguro no errado. Isso. Tá Entendi. seguro no errado, aí fudeu. Exatamente. É a E é vida. difícil soltar, porque se tu faz Reaprender é mais ponto, complicado. tu tem um feedback positivo daquele equívoco, né? Esse é o problema. E aí é difícil mudar. É a merda da Tipo, neurociência. correr de É. lado é um negócio que até hoje, cara, eu tenho que treinar, velho, senão eu não consigo correr de lado. O cara aprende a correr de cor. É essas coisas mesmo. É. Tem várias coisas pra melhorar isso, cara. Aí tu tem que entregar desapego ao resultado, que é muito difícil, né, gente? Ah, vou ficar pior do que sou para ficar melhor. Sim. Puta, é muito difícil, né, cara? É difícil. Pessoal, Mas tem é um bom prova porque aqui, no se futebol quiser- fazer a aula faz diferença. Tu vê assim, se tu Ah, fizer o então, beabá e tu vai e a coisa vai. Vamos lá? Uhum. Bora. Gravando? Uhum. E aí, E Rodrigão? aí, Brunão? Como é que tá? Como é que estamos? Mais um então, mais um encontro. Mais Hoje um episódio? Hoje com um super convidado aí do esporte. Sim, o Leonardo Schneider, Dr. Leonardo Schneider, né? Colega querido aí da universidade. Eu acho que até quando eu parei o carro ali na frente, eu pensei, pô, um dos motivos do podcast são as pessoas que eu admiro. Tenho carinho e não dá mais pra conviver por conta da vida. Sim. A gente faz o podcast e vai trazendo essas pessoas pra bater um papo aí junto, né? Show. O Léo só fazer uma breve apresentação. Léo, a gente se conheceu na faculdade, né, Léo? Teve uma caminhada juntos por um tempo. Uhum. Até osteopatia, na verdade eu comecei porque o Léo falou, vai ter um curso aqui em Floripa e tal, a gente foi, fiz um tempo juntos. Depois o Léo seguiu aí na vida acadêmica e foi doutorado em saúde pública, né, Léo? Uhum. E hoje vai nos compartilhar aí, fazer uma troca sobre saúde e outras questões, né? Várias questões aí que a gente vai poder estar conversando nessa uma hora. Uhum. Seja bem-vindo aí, Léo. Show. Bem-vindo. Valeu. Então tá bom. Então acho que o assunto que ficou mais relevante aí pra gente, pra esse momento, foi a questão da associação que a gente vê entre exercício físico e saúde mental, né? Uhum. Que até esse recorte, né? Saúde mental, porque na verdade exercício físico e saúde. E saúde é saúde mental, né? Não tem essa separação entre saúde corpo e saúde física. Essa separação é meramente acadêmica, a título de a gente fazer essa separação entre as coisas para conseguir afirmar certas coisas. Mas à medida que inicialmente os estudos, há um tempo atrás, estudavam muito o exercício físico para questões físicas, a gente começou a receber muito informação em relação à eficácia e efetividade do exercício físico frente a questões físicas. Primeiro, cardiometabólicas. Aí tu viu, pô, o cara morre menos de infarto. Aí depois o cara emagrece, né? Aumenta o metabolismo. Aí depois a gente começou a estudar, poxa, o cara tem menos lesões. Quando a gente começa a fazer um follow-up mais distante, né? Pô, o cara que pratica exercício físico, ele começa a ter mais autonomia. Aí ele começa a ter mais independência. Aí ele começa a caminhar melhor e assim vai construindo o quê? O ser humano inserido no mundo. E a partir dessa inserção no mundo, ou seja, um cara que pratica esporte, ele vai ter mais poder relacional com o mundo. Ou seja, eu mantenho minhas redes de comportamento e eu acesso coisas se eu tenho um corpo físico que me leva a... Se eu estou meio adoecido, eu fico em casa, eu não vou mais ter interação. Não tendo interação, eu começo a criar um cenário, já que os estudos, né? Os estudos pegam sempre marcadores clássicos, aí começa a falar Alzheimer. Por quê? O cara não tem mais interação, não tem mais estímulo de comunicar e de ter flexibilidade neurológica para suficiente interagir com as pessoas. O que acontece? Eu estou isolado, eu vou ter mais chance de Alzheimer. Daí os estudos começam a pensar, puxa, se o acompanhamento longitudinal dessa população
ao longo da vida começa a indicar isso, vão fazer estudos randomizados também. Se a gente fizer uma intervenção, será que a gente consegue melhorar? E aí os estudos começam a sair das relações ampliadas e não simplesmente, para cardiovascular, cardiopata eu faço exercício, para o cara que tem dor eu faço exercício. Eu não digo não simplesmente, até porque isso é uma conquista, né? O exercício físico é uma conquista do próprio exercício físico frente à fisiologia humana, né? Ele acaba sendo bom para tudo que envolve o ser humano. Só que aí depois disso você começa a fazer essas expansões e começa a ver que realmente se você bota pessoas com problemas mentais a fazer exercício físico, faz um estudo bem desenhado, um duplo cego randomizado, 2 grupos, um faz, o outro não faz, você vê que tem benefício. Geralmente tanto quanto a medicação. E aí, claro, em certos casos agudos você vai trabalhar ambos, às vezes um, às vezes outro, mas ele é um remédio para diferentes áreas da saúde mental, comportamental, né? Certo. Então isso acaba sendo uma coisa muito evidente. Mas qual é a lacuna hoje que a gente faz? A gente sabe que exercício físico é bom. Só que a gente sabe que uma série de coisas na nossa vida, na era das evidências, são boas, né? E nem por isso a gente faz. E nem por isso os pacientes fazem. E nem por isso as pessoas fazem. E aí você vai entender que existe uma lacuna na prática profissional, que é a lacuna que a gente procura fechar, e a gente está querendo falar sobre isso, que é assim, eu sou instrumentalizado na minha área, no meu recorte. Eu sou fisioterapeuta, então eu vou falar de movimento para dor. Beleza. Se eu sou um médico, eu vou falar sobre alguns fármacos, algumas coisas para dor ou para o problema pontual dele e tudo mais. E tem a área, e aí isso é uma informação técnica. Eu vou entregar uma informação técnica baseada em evidências, ou seja, existe uma probabilidade de você melhorar com isso, com aquilo, com aquilo. Essa informação, ela é uma informação dura. Ela é real. Não tem o que discutir. Já existem, se eu reproduzir várias vezes, vai ter evidência que você vai ficar melhor se você assumir essas condutas. Só que você pensa que a vida da pessoa demanda dela condutas para diferentes áreas, e ela que vai saber dosar o quanto de relacional humano eu preciso, o quanto do meu trabalho eu preciso resolver, minhas relações em casa, minhas relações na vida, meus prazeres, minhas vontades, meus interesses. Ela que vai ter que fazer, abrir esse leque de coisas e olhar assim, puxa vida, o que eu preciso fazer, né? Então isso entra no campo moral. Entrando no campo moral que determina como minha ação vai executar, aí você fala, tá, mas então nós, profissionais da saúde, temos capacitação para isso? Não. Hoje a gente vive na era da internet e é muito fácil você pegar a força dos profissionais que falam das evidências, porque é bom falar de evidências, é duro, eu tenho segurança, eu vi o estudo, tá redondo, entendeu? Não tem lacuna. Aí eu falo sobre verdades, são verdades. Só que será que essas verdades realmente geram o entusiasmo necessário para que a pessoa manifeste os resultados dessa verdade a partir de seu comportamento? Às vezes não. Porque nós estamos vivendo um pouquinho uma era assim do super-homem atrelado à super-ciência e eu, doutor, sei das coisas, mas, cara, existe um vazio entre eu saber e você praticar. Eu saber e eu conseguir apertar um botão no teu coração autonômico. Aí eu vou fazer essa parada por mim. E aí tu começa a ter vontades, integrar tuas vontades e realmente se tornar autônomo, independente frente àquela conduta, internalizando então o processo mais difícil inicial, que seria o processo da construção de um hábito, porque no começo o hábito gasta muita energia, você refazer hábito, porque você tem outros. Você tem que substituir aquilo que o teu programa automático já foi habituado, aí você vai substituir, isso gera um trabalho inicial, por exemplo, e que nós como profissionais temos que ter um olhar sobre isso. Então abriu toda uma gama de necessidades do profissional, de falar que eu preciso falar sobre tudo isso, eu preciso aprender sobre tudo isso, nossa, meu Deus do céu. E aí a gente vai nos estudos e fala, tá, quando existem questões existenciais envolvendo o profissional, por exemplo, questões da vida, morte, perdas, separações, perdas do trabalho, frustrações recorrentes e constantes, seja no trabalho ou de alguma expectativa, que vai baleando o teu sistema de luta ou fuga, fazendo com que você fique com o teu córtex pré-frontal em última instância cansado, porque você já tentou várias estratégias para considerar o mundo uma coisa organizada de tal ponto que eu consigo agir sobre ele e ter um resultado. Esse resultado não vem. Aí você fica naquela constante e aí? E as pessoas sofrem disso. A dor
E os mecanismos pelo qual uma dor crônica ou um movimento são muito parecidos com uma frustração crônica, um isolamento crônico que leva o ser humano ao quê? Cara, ele não tem a fagulha da intenção de fazer as coisas, porque ele já está cansado. Adianta eu colocar mais cobranças no córtex pré-frontal? Se você acordar de manhã, tomar um tanto de água, tomar um X de água por dia, e depois você vai comer um X, e depois você vai fazer exercício um X, então o ser humano vai ficar uma coisa matemática, mecânica, tudo certo e vai dar certo? Não. Se você não consegue fazer com que ele fale, cara, isso é certo porque eu tenho um objetivo maior e eu sei qual é. Enfim, essa relação com o objetivo maior é um recurso terapêutico que a gente tem que acessar naquela pessoa. Aí você vai para o estudo de novo, que eu acabei fazendo um link, né? Eu tinha citado os estudos assim, se eu estudo a conduta profissional dos profissionais de saúde, quando cai nesses assuntos que fogem o ramo da técnica, ele usa o quê? A sua experiência pessoal. Ele não tem conteúdo desenvolvido. Ele não tem prática desenvolvida e a sua experiência pessoal às vezes é boa, porque ele é um ser humano. E às vezes ele como ser humano coloca lá, ele coloca a sua força humana para olhar no olho do paciente, da pessoa, ou se for um personal, do aluno, e fala assim, cara, vamos bicho. E é isso que faz o que a gente chama de vínculo essencial. Dentro da área da saúde, principalmente na área do coletiva, se você estabelece um bom vínculo essencial, a pessoa, opa, ela é o encontro, né? A vida é a arte do encontro. Então brota a vida no encontro, que é o que vocês muito falam, né? Sim. Então quando surge esse encontro, vê que se estabeleceu uma relação legal e que daí ela começa, puxa, que legal, o encontro profissional me emana alguma coisa, aí sim. Você vai pegar a escadinha de coisas que ela deve fazer, você vai junto com ela estabelecer prioridades. Agora a alimentação não é muito forte, agora o exercício físico vai entrar mais forte. Depois que o exercício se estabelece, vamos atacar um pouquinho a parte alimentar, vamos atacar um pouquinho mais a parte comportamental, rever algumas coisas que está travando a maquininha, ou seja, está preso em algum aspecto. E aí sim você estabelece um acompanhamento centrado na pessoa, que é o que nós vemos nos estudos, então, que gera resultado, centramento na pessoa. Mas aí tem uma quebra paradigmática muito importante, que seria o quê? Se eu estou centrado na pessoa e a minha formação é centrada na técnica, bicho, eu tenho cobranças e exigências para suprir todas as demandas técnicas. Eu tenho hoje, na era da informação aberta, profissionais especialistas fazendo uma espécie de ceifagem, falando assim, se você não tem toda a relação técnica ou o domínio para entrar no PubMed, fazer uma seleção de um artigo, trazer para sua coisa, você não tem valor às vezes. Você está enganando o seu paciente. E, na verdade, por outro lado, podem haver profissionais comprometidos, como o Bruno, como vocês com algumas propostas, que não sejam tão científicas, mas que sejam morais. Ou seja, você está estabelecendo um vínculo essencial para ver se você consegue concatenar experiências e abrir seu leque de ferramentas. E aí, nesse podcast, por exemplo, sempre atrás de conhecimento para conseguir estabelecer, então, puxa, o que eu preciso saber um pouco mais de cada área. Um conflito existencial dentro desse processo de formação é o quê? Sendo especialista, acaba sendo negligenciado o olhar generalista. Porque existe uma ideia também muito bonita. É muito legal. Equipes multiprofissionais, trabalhos transdisciplinares. Na prática, irmão, ou você está vivendo na bolha de um serviço riquíssimo, onde o cara vem até mim e ele tem dinheiro para pagar o meu serviço, que é um serviço que vai fundo, ou seja, eu conheço cada detalhe. Para que você conheça cada detalhe da pessoa e assimile com a sua cognição e com tudo que a gente está falando, você tem que ter um baita de um cuidado de ter 1 hora, pelo menos, de consulta. Não adianta 15 minutos. Você tem que mudar o modelo. E aí, 1 hora de consulta ouvindo, desenhando, se envolvendo. Isso envolve o quê? Implica em quê? E você tem que pagar aquele profissional que vai conseguir fazer esse tipo de serviço, certo? Certo. Aí você tem uma equipe multiprofissional. Então, eu defino que, então eu vou encaminhar para o nutricionista. Mais um. Aí ele vai lá, ouve tudo de novo. Aí eu vou convidar. Depois nós vamos, como equipe multiprofissional, isso é muito lindo, juntar e vamos debater o caso. E daí vai diversificar essa coisa. É muito lindo na teoria.
Só que na prática não funciona, porque o dia a dia é corrido, as pessoas veem, se ela veio até mim, eu vou ter que ser, e se estabeleço então, dependendo do profissional que está na atenção primária do cuidado, a pessoa veio por um problema metabólico, ela foi no nutricionista, mas ela estabeleceu o vínculo essencial com aquele nutricionista. Aquele nutricionista tem que ser curioso o suficiente e corajoso o suficiente para conseguir olhar assim, corajoso eu digo, porque eu estou no modo segurança à medida que eu falo, cara, eu sei da minha especialidade, estou bem, vou atrás da minha especialidade, das nuances dela, né? Mas você vai ver que os teus resultados, eles têm resultados quando você faz o básico muito bem feito. Tem bastante resultado, o básico muito bem feito das especialidades. Depois do básico são nuances finas que vão te tornando um tecnicista às vezes. Não vou fazer juízo de valor dessa maneira. Você pode ser um apaixonado pela sua especialidade, não tem problema. Mas pode ser que às vezes lhe falte, pelo excesso de olhar na sua especialidade, pelo excesso de carinho pela sua especialidade, lhe falte narrativas também trabalhadas, que acolham as outras coisas existenciais que vão ter mais resultado. Por exemplo, eu tô ali na parte da nutrição, daqui a pouco vem uma questão comportamental importante, cara, e se eu não souber nada, não, agora eu vou para outro profissional, e agora eu vou para outro profissional, e esse link não se estabelece, e o poder do centramento na pessoa que tem mais resultado não se estabelece, como a valorização do generalista. E o generalista usa menos exames complementares, é mais assertivo na sua clínica e é mais potente, por incrível que pareça, mais uma crença aí na população que a tecnologia vai nos salvar. Hoje nós sofremos uma crise por excesso de exames. Por quê? Porque o cara não consegue olhar o todo e falar, puxa, é o todo que tá, sabe? O conjunto da obra. Se eu mudar esse cara e ele fizer realmente o que a gente quer fazer, os exames todos vão se atenuar. Então por que eu vou fazer muitos exames antes de fazer o básico bem feito? E depois acompanhar o sinal e sintoma. A clínica é soberana e continua sendo. Ou seja, os sinais que a pessoa se apresenta. Puxa, você não tá mais com aquele sinal, aquela dor? Não. Você já não tá com aqueles sinais metabólicos importantes que você sente-se que tá inchando, tá aumentando o peso. Não, eu estou regredindo. Então você faz o que a gente chama de acompanhamento longitudinal. Você vai ao longo do tempo e vai vendo que está tudo certo. Você vai precisar de mais exames? Não. Os exames podem dar e geralmente dão falsos positivos. Ou seja, eu vi um exame lá, principalmente os exames na nossa área, exames de imagem. Você tem ressonâncias positivas, sempre tem. O cara volta da ressonância, tem uma lista enorme. Essa lista enorme fala, nossa, eu não vou fazer. Essa lista enorme faz um divisor de águas às vezes, dependendo do acompanhamento. Eu posso me apavorar como profissional, ou a pessoa, geralmente ela chega apavorada, né? Tô com uma hérnia, tô com isso, tô com aquilo daí, sabe o que eu faço? Eu mostro meus exames. Aí o cara assim, pô, cara, mas tu tá mal. Eu não, quem tá mal é tu, eu tô bem, tô me mexendo bem. Por quê? Eu estabeleci uma relação funcional com o meu corpo ao longo da minha vida, inserido nos meus processos de trabalho, que eu levo a pontos de potência e descanso, de tal maneira que, ao longo do tempo, eu gerei adaptações suficientes e eu, com a mesma estrutura que você, ou pior, tô maravilhoso e tô potente, tô produtivo, etc e tal, não reclamo da minha potência. Então são esses conflitos iniciais que a gente tem que colocar. Tá bom, então. Eu acho que sim, são várias questões que a gente acaba considerando no contexto de falar com pessoas que estão desenvolvendo um trabalho moral e ético, na medida do possível, desenvolvendo a capacidade de você olhar para aquilo que às vezes ninguém quer olhar na ciência e que não cabe necessariamente a ciência, tipo, existe uma conduta padrão, claro, se você vai numa parte mais cognitivo-comportamental, existem coisas que são padrões legais, assim, o cara está sendo mais ativo, a escuta ativa está muito em desenvolvimento na área da terapêutica e que deve permear, eu estudo isso sim, porque eu tenho que saber ouvir meu paciente, saber os lados importantes dele, as coisas que pesam, que não pesam, o que bota sistema autônomo em jogo, o cara se emocionou ali, eu sei que tem alguma coisa ali, enfim. Mas isso tem evidência que a gente tem que fazer. Mas o fazer em si, a arte, ela se dá, por exemplo, às vezes nessas imersões, nesses trabalhos que a pessoa faz consigo, é no seu próprio yoga que você vai desenvolver a reflexão e a aplicabilidade daquilo na sua vida real, vivida, humana, dura, que vai fazer com que eu fique mais sensível, porque é o seguinte, existe uma área no nosso cérebro chamada zona da ínsula. A zona da ínsula, um pouquinho atrás do córtex pré-frontal, giro cingulado anterior aqui, assim. Então é uma zona que ela é responsável por eu sentir minhas informações autonômicas, eu mesmo. E eu me trago a essa zona toda vez que eu quero falar assim, eu quero me espelhar com esse cara, né?
a tal da teoria do neurônio espelho, que sai um pouco de outra zona que eu posso falar agora há pouco, que seria o córtex motor, pré-motor, que é assim, quando você faz uma expressão ou alguma coisa, uma expressão facial ou um movimento corporal, a gente tem como ser humano, a melhor forma de aprendizagem é a imitação. Desde pequeno a gente imita, e é a melhor forma até hoje, que é aprender uma língua, imita. Ouve, imita, e vai, imita o outro. A gente imita bem antes de saber que está imitando. Se você faz uma expressão corporal, a minha zona pré-córtex ali, motor, Sim. ela vai se acender. Então, se você faz um movimento, eu vejo você fazer, essa zona vai se acender. Quando ela se acende, o meu sistema nervoso atrás, anterior, responsável pelos mecanismos de luta ou fuga, por exemplo, a zona da amígdala atrás, lá do cérebro, um pouquinho ali, dentro da parte anterior, interna do cérebro, aqui a zona da amígdala, o que ela vai fazer? Ela vai mandar estímulos que vão excitar esse sistema, e aí hipotálamo, etc e tal, vão te dar a frequência cardíaca aumentada se eu tiver uma postura de luta ou se tiver uma postura de conforto. Eu vou mudar meu sistema autonômico antes mesmo de eu reconhecer. Ou seja, isso é importante para a nossa evolução da espécie. Porque, por exemplo, se eu vejo um resquício de uma cobra ali no lado, às vezes tu não faz assim, tu já reage antes de ter a consciência. Porque se tu tivesse a consciência que era um pau, tu não reagia. Só que, se for tão lenta a resposta, o que acontece é que a cobra já tinha me picado. Então, mais vale eu correr o risco de uma vez eu pular pro lado sendo um pau do que uma cobra me picar, evolutivamente. Esses reflexos em relação, eu digo a cobra, mas os sinais sociais são cobras às vezes, né? Os sinais sociais são sinais que me dizem você pertence ou você não pertence, é vida ou morte. Você pertence desse grupo ou você não pertence nesse grupo. Então isso é muito anterior. Então eu respondo aos sinais fisiológicos muito antes. E aí sim é que eu vou ter uma mudança de frequência cardíaca e tal. E aí sim a zona da ínsula será ativada, que ela está associada em processos empáticos, processos de comportamento onde eu quero escutar ou tomar decisões sobre a vida do outro. Eu vou acionar porque eu vou me botar no lugar dele autonomicamente. Eu vou sentir o que ele sentiria dentro do meu mundo. Giro do cingulado anterior e o córtex pré-frontal, mas histórias também conectadas ali no hipocampo, eu junto tudo isso e falo, puxa, eu nesse negócio começo a estabelecer juízo de valor sobre essa pessoa, me colocando no lugar dela. E eu estabeleço juízo de valor o tempo inteiro, quando a pessoa chega na minha frente como profissional ou não, o que tá vivendo essa pessoa? E eu me coloco lá, e eu me coloco, eu estou presente também, eu olho para ela e tal. E é dentro desse circuito que eu trago minhas relações morais de vida ou morte, como eu lido com as questões, como eu lidaria no lugar dela. Eu falo assim, cara, no meu lugar. Só que é claro que eu considero um autoconhecimento, porque da limitação desse sistema, simplesmente porque eu tenho traços de personalidades e que são genéticos. Você nasce com certos traços de personalidade. Esses traços de personalidade envolvem o quanto eu sou sensível a emoções negativas, por exemplo, né? É o neuroticismo, se eu tenho sensações negativas ou não. Isso tem evidência científica. Dos traços se reproduzem ao longo da vida e tem uma certa estabilidade, né? O quanto eu me coloco em situações que eu quero ver o novo ou não, ou seja, se eu sou aberto ou não, né? Isso é um traço de personalidade. O quanto eu sou consciencioso, isso pode ser trabalhado ao longo da vida, ou seja, quanto eu sou diligente com as minhas coisas, eu assumo responsabilidades. Isso é um traço de personalidade. Pode ser modificado ao longo da formação, educação, mas tem características. Enfim, quando me coloco no lugar da pessoa, eu tento espelhar, eu tento considerar e ela vai ter a sua resposta pessoal adequada aos seus traços de personalidade. Frente ao quê? Ao desafio que a gente tem em comum, que é o quê? A saúde da pessoa. E sendo assim, eu, tocado porque sou profissional e me coloquei no lugar dela, eu tô torcendo por ela. Eu tô torcendo por ela, eu tô ali, vai, velho, vai, amo o bicho. E às vezes, é esse grito que a gente dá no consultório que faz com que ela realmente acenda, levante. Qual é o grito? Bicho. O que tá acontecendo, irmão? Tu tens um caminho claro pra fazer, por que tu não faz? Daí o cara olha assim, e aí ele te abre. Porque tu acessou como humano o lado dele. Ele também falou, porra, se eu estivesse falando isso pra alguém, eu ia estar ali falando, pô, cara, é um próximo. Vem pra perto, bicho. E o cara vai olhar pra mim e vai falar, mas eu falo com a minha linguagem? Isso é extra técnico. Não tem como ser técnico. E aí a pessoa vai olhar, pô, na verdade é que eu tô com problema aqui na real, aí ele dá na tua mão. E eu, como profissional, vou lançar a mão dos meus todos os passeios que eu dei técnicos, a minha parte emocional, a minha ressonância com ele, e vou estar lá com ele, cara.
E isso é medicina centrada na pessoa. A gente não tem como fugir de ter profissionais distintos, porque as pessoas são distintas. Então tem esse paralelo todo a acontecer aí. A complexidade humana tem que estar sempre envolvida, né? A visão mais holística mesmo, mais integrativa de tudo. Mesmo que tu seja um especialista, né? Uma certa ferramenta ou área, né? A compreensão e essa abertura para o todo, para aquela pessoa que chega, é muito importante mesmo, né? Porque realmente, às vezes, né, aquela lesão lá tem a ver com um problema mais emocional que repercutiu aqui, ali, enfim, né? Tem um caminho que às vezes é muito mais amplo mesmo do que só aquela lesão. Tu trouxe várias cores aí nela. Tu abriu várias janelas, vamos ver. E é bom porque já tu faz um insight aqui, já puxa uma coisa ali. Mas acho que uma coisa interessante de pontuar, acho que para as pessoas que vão ouvir, é que de fato, há pouco tempo atrás, e tu trouxe algo no começo que para mim, de várias cores, é uma coisa muito rica, que é o fim da atividade física antes era o fim nela, nela mesma, né? Por exemplo, né? A gente pode pegar a atividade física como educação física na escola. Era ali, tinha um fim muito restrito e limitado. Depois começa a inserir a atividade física como possibilidade de tratamento de saúde. Mas ainda assim, é olhando o aspecto fisiológico e bioquímico. E hoje eu digo, há um tempo atrás, começa-se a fazer uma relação da saúde, eu vou separar, mas não está separada, da saúde física, mas percebendo que tem uma correspondência de que daqui a pouco, sei lá, tu faz uma musculação e vai liberar BDNF, irisina, que vai ser fundamental para o processo de controle de memória, daqui a pouco o sono daquela pessoa está dormindo melhor, e ao dormir melhor, está acordando bem com a esposa ou com o marido, e eles estão voltando a fazer amor e daqui a pouco a relação familiar se estabeleceu. Então hoje dá para expandir muito mais isso, porque esse movimento, vamos supor, de cérebro, corpo e corpo, cérebro, apesar do cérebro estar no corpo, então é uma coisa só, mas vamos botar de cima para baixo, de baixo para cima. Hoje se começa a fazer esse movimento mais de baixo para cima, vamos supor, né? Tem esse movimento acontecendo mais. Não significa que todo mundo tenha essa informação, mas hoje já vários estudos começam a trazer e a atividade física ela vai ganhando uma outra importância, uma outra relevância. Até porque somos seres que nos movimentamos e isso faz parte da constituição da nossa própria existência. Então isso realmente tende a ganhar um espaço muito maior, apesar de que a atividade física no currículo escolar daqui a pouco diminui. E é muito curioso que a atividade física diminui, a atividade filosófica também, porque a filosofia dentro de uma faculdade como a nossa era irrisória, né? Então é uma coisa muito louca também pensar isso, mas de alguma maneira essas duas áreas elas têm a possibilidade de crescer e começar a preencher essa lacuna. Porém, ainda assim, a pessoa pode fazer atividade física, melhorar o sono, e isso ter um controle maior, agora vamos supor, num tratamento, uma dor crônica, né? A pessoa fez isso tudo, então todos os marcadores dela tenderiam a melhorar porque ela está fazendo, mas ela continua dormindo com a pessoa que internamente é o inimigo dela, naquele contexto de vida, por exemplo, né? Então todo dia ela está submetida a uma pressão autonômica enorme, que eu vou ter que decidir se eu vou ficar junto ou me separar. Então ainda que ela ficou 1 hora na academia, ela fez o exercício, ela se alimentou, o nível de estresse que ela está submetida pela tomada de decisão que ela tem que tomar, quase que põe tudo a perder, em um certo sentido. E ela tem que tomar essa... E isso faz parte desse pacote existencial dela, né? E que, na nossa época, é como se isso não existisse, né? Era uma coisa muito, assim... por mais que tinha o LAP, enfim, que tinha um trabalho de dor crônica, depressão, ansiedade, a relação, estudo, né? Ainda assim, a importância e o impacto que isso tem realmente na saúde, na dor, na manutenção do sintoma, na manutenção do sinal, ainda, para mim é muito claro, mas ainda era muito difuso e de alguma maneira ainda é difusa. De alguma maneira isso não tem a relevância que precisa. Isso em conversas com, sei lá, com outros colegas que permaneceram na área de uma maneira bem... Isso é uma possibilidade, mas ainda
é pouco concreto como experimentado. Assim como a gente estava falando da tua dor lombar, né? Antes ali, que tu trouxe aí. Muitas coisas foram alteradas para, de fato, hoje tu estar potente e capaz, ainda que tenha, sei lá, uma protusão, uma hernia de disco, né? São muitos fatores. Em última instância, é uma decisão existencial mesmo. Quando tu procura o profissional e o profissional, às vezes, não tá ciente que a pessoa tá procurando aquilo ali, mas aquilo ali tem o potencial de mudar a existência dela, né? Então, trouxe isso porque colabora um pouco com também a mudança que a ciência foi tendo ao longo do tempo de estudar essa relação do corpo, né? E hoje tem, né, uma possibilidade de conhecimento muito maior, né? Mas ainda assim, essas questões existenciais, elas têm a ver com fatores que vão para além disso. Por exemplo, quando a gente encontrei naquele dia na praia, e que eu perguntei, ei, Léo, como é que tá a música? E tu trouxe todo o talk show que tu ia fazer e vai falar, como outros aspectos aí que entram na história, né? Se tu até pudesse falar isso junto com... Eu acho que eu já tenho algumas coisas que os dois levantaram que são importantes ser marcadas. Por exemplo, vocês mesmos falaram algumas vezes sobre a força da... E também hoje está em voga, né? A força da narrativa, né? Storytelling. A vida é um storytelling. A vida é como você conta a sua própria história. E o teu sistema nervoso entende essa própria história. E ele te libera serotonina toda vez que essa história está convergente com algo que você almeja ou que está em coerência com o que você acredita que é a sua vida. Então, esse storytelling, ele é básico da relação humana. Você sempre vai contar histórias. Agora, com os achados científicos, basicamente, eu conto histórias para os meus pacientes. O meu compromisso com essas histórias não é se ele assimilou, se é 0,1 de eficácia de tal exercício, não. É se ele assimilou o conjunto e se fez sentido para ele, se ele pintou junto comigo essa história, ele olhou e falou, pô, na real é bem assim. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Pô, isso acontece com isso tem relação com isso, quando eu durmo mal, isso, meu marido, aquilo. E a partir do estabelecimento dessas narrativas é que ele vai conseguir ter ações mais concretas no sentido de uma sensação de melhora que vai liberar serotonina, que é o ansiogênico, o ansiolítico e o antidepressivo básico, né? Você liberar a serotonina ou manter a serotonina circulante. Então isso é através disso, dessas narrativas. E quando essas narrativas eu tempero com o movimento físico e essas narrativas se ampliam, poxa, eu posso falar do movimento físico basicamente como exercício físico. Eu posso falar, cara, agora tu vai lá, tu aprende a focar e tu aprende a lidar com essa, a se expor gradualmente à sensação de querer algo e às vezes não conseguir. Resiliência. Pô, às vezes tu vai jogar lá e tu é ruim, bicho. Tu tem que reconhecer tuas limitações. E tu tem que reconhecer que assim, mesmo perdendo, você vai olhar e vai falar, puxa, eu vou tentar de novo, vou aprender onde é que é o meu calo, o que que eu quero. E isso é desenvolvimento de resiliência, que a gente precisa desenvolver nas crianças ou nas pessoas em geral para conseguir continuar, cara. Porque a vida, a natureza é dura. A vida é dura. Não, né? Pô, todo mundo fala, envelhecimento é uma maravilha. Não é uma porcaria. Você perde funções, né? Então, agora já tocando a coisa do envelhecimento, você falou sobre um divisor nesse momento que você estabelece uma nova narrativa entre... Cara, agora a gente faz uma relação básica. Tu tens uma pessoa chega aqui hoje, se você como profissional tem uma visão a longo prazo, você vai olhar aquela pessoa, ela vem com uma dor, ela vai melhorar daquela dor, ela pode só melhorar daquela dor, ou ela pode vir a melhorar de todas as formas e todas as vezes que ao longo da sua vida ela lide com o sistema dor. E isso a fará, olha a divisão, a diferença, ela vem com uma dor lá no joelho, aí ela já vem com um sistema de crenças bem estabelecido, isso não vai melhorar. Com o sistema reafirmado por profissionais, isso aqui é uma artrose grau 4 no joelho e por isso eu não posso fazer tanto impacto, assim. Tu vem com esse sistema retroalimentado pelo sintoma corporal, que é uma coisa difícil de você negar. Por exemplo, quando eu fiz, me aumentou a dor. Então tá fechado o cenário. Se ela segue nesse cenário, eu só apaziguo aquela dor por um tempo e ela não sabe entender que dentro desse processo tem um processo que se repete ao longo da nossa humanidade, ou seja, pessoas e autoridades, conformando que ela tem esta limitação, e haverão outras limitações que ela vai se conformar segundo as crenças das pessoas, e ela não vai ter força para lutar nem com conhecimento, nem com experiência,
que é o que a gente faz ela passar. Por exemplo, se ela não se dá conta desse processo, ela vai seguir, daqui a pouco ela vai ter outra dor, ela vai cair no mesmo processo. E no final da vida, daqui a 20 anos, pega uma pessoa lá com seus 50. Daqui a 20 anos tá com 70, 30, 80. Esse cara lá na frente que soube lidar, que soube trazer ferramentas para se explorar, para ver o terreno, para não desistir de seu território, por exemplo, vou falando bem na minha área, faço o território motor. O quanto eu caminho, o quanto eu me exponho, o quanto eu aguento, o quanto eu não aguento, o quanto meu corpo é capaz de ter mecanismos de autorregulação, que é o princípio inicial da osteopatia, né? O osteopata vai estar um olhar muito focado num princípio de autorregulação, quanto esse cara se autorregula, entendeu? E aí, se eu não ensino ela a ter esse olhar, daqui a pouco ela vai chegar lá com seus 80 anos, olha o divisor de água, ela vai estar sentada na cadeirinha, porque ela, há 30 anos atrás ela já não corria. Na corrida não é pra mim. E depois de 20 anos, ela também não caminhava até certo lugar. E por isso, entendeu? Agora, caso contrário, se essa pessoa tem esses instrumentos para além, né? Instrumentos morais e comportamentais frente à sua dor, de enfrentamento, de entendimento que a dor não é um ponto isolado, biomecânico, é um ponto integrado na vida dela. Tá com dor no joelho, porque eu excedi. Eu quis muito, ficar muito bom em pouco tempo. Teu joelho não deu tempo, irmão. Fora isso, ela pode estar tomando um hormônio, por exemplo, né? Que são várias coisas filosóficas, cara. Tomar hormônio é filosófico. Você também vai o quê? Ou várias pessoas estão tendo lesões porque querem ficar gigantes da noite pro dia. Os tendões falam, cara, tecido conjuntivo, constitucional, que vai dar estrutura e desenho pro teu corpo, porque o músculo ele incha e diminui, mas o que envolve o músculo, a face e os tendões, não fazem a modificação, as adaptações ao tempo. Então o cara toma a bomba, fica gigante e daqui a pouco arrebenta a cabeça do bíceps. Você fala assim, uma rosca direta, o que tu ganhou com isso, irmão? Tu fez uma rosca direta, que é um negócio que tu não faz com tanta potência na tua vida, tu faz coisas mais integradas, tu rompeu a cabeça do bíceps pra quê? Porque tu não teve tempo de adaptação. Então, filosoficamente, a forma como você conduziu, que não é falado no ambiente quando eu vou dar, porque é engraçado, né? Não devia trazer esse tema muito aqui, mas assim, por exemplo, é recorrente na saúde pública, a nossa geração tomando hormônio. Cara, aquilo não é reposição hormonal. Aquilo dali, reposição fosse se ele tivesse muito baixo e tal. Aí tu vai, por exemplo, o cara tem uma média de 400. Ele realmente tá passando a dificuldade, porque às vezes tá com um filho pequeno, tá dormindo mal. Tá dormindo pouco. E aí o cara tá com 350. Tá baixo, tá bom, beleza, mas tá dormindo mal, tá estressado, tá no corre, aquele corre inicial de vida que a gente passa. E aí daqui a pouco vem alguém com a charadinha mágica, a pílulazinha mágica e fala, cara, eu consigo mudar tudo isso. É verdade? É verdade. Tem comprovação científica? Tem. No curto espaço de tempo? Sim. E no médio e no longo? Não se fala muito sobre isso aí não, porque é o seguinte, você vai ficar dependente de mim, porque teu saco não vai mais produzir daqui a um ano. Tem até um remédio para tentar a gente diminuir esse efeito colateral. Mas você pensa, na essência do processo seria o quê? O cara tá com uma baixa. Seria você corrigir isso pro resto da vida e deixar o cara autônomo. Não, você corrige transitoriamente, dá uma alegria, uma dopamina, um poder, ou não sei o que lá. O cara faz um monte de exercício, não descansa, fica grandão e daqui a pouco, se tu tirar a pílula mágica, tu volta pior do que tu estavas antes. Caralho, desculpa a palavra, mas isso daí é uma coisa que... Filosoficamente, você tem que entender a pessoa, bicho. E não ficar sempre só olhando os exames. Aí tu pega o quê? A narrativa de alguns profissionais é você fazer uma batelada de exame caro, bastante exame, fazendo relações de várias micromoléculas que não sei que, boa parte não tem evidência de coisa nenhuma. E aí a pessoa entra naquele mundo de coisas, aí ela vai melhorar. O que eu tô contando pra ela? Uma narrativa. Eu tô deixando o cérebro dela entretido. Eba, uaba. Aí eu vou lá e dou um temperinho. Puxa, mas realmente eu estou dormindo melhor. O doutor sabia o que falava. O doutor está do meu lado sensível. Será que ele quer tua autonomia? Será que ele está pensando que tu vai sair, vai criar tua vida e nunca mais vai voltar? Ou será que ele sabe que tu vai voltar daqui a pouco porque teu estrógeno aumentou? Porque sobrou testosterona e tu tá começando a criar mama e ficar meio esquisitão? Ou será que ele sabe que daqui a pouco tuas oscilações de estados de humor vão aumentar? Hora mais agressivo, hora mais depressivo. A tua amplitude de estados emocionais vai aumentar e você vai ficar mais dependente. Será que ele sabe? Possibilidades, né? Possibilidades, né? Aí, assim, é difícil, né? Eu acho que, enfim.
Então tem essa coisa da trajetória aí, Bruno. Realmente é um divisor de água a partir do momento que você convence e instrumentaliza a pessoa a lidar de uma maneira mais equilibrada entre as potências humanas. Eu consigo e tal. E claro, você vai ter instrumentos técnicos, né? Eu não vou falar simplesmente fortalece o joelho, a torta direito para tudo que é lado. Não, eu sei que tem uma progressão, né, Bruno? Eu vou estudando mecanicamente, por isso que eu fiz... eu tenho a minha especialidade, né? E aí eu sei que ali, tá, eu estou mais seguro para orientar ao longo de um processo de mudança, né? Mas sempre com esse olhar também de que tu quer trazer essa saúde global para essa pessoa, que ela se torne autônoma para ela mesma se compreender e se gerenciar, né? Se autorregular. Sim, autoeficácia. A pessoa se tornar autoeficaz. Isso aí tem na literatura, um monte de estudo, ninguém dá bola, né? Mas assim, autoeficácia é a base da estabilidade do processo. Só que não é tão fácil de vender assim, oba, vamos vender autoeficácia. Sim. Tipo, não, a gente quer vender o super-homem. Nietzsche falava, né, que assim que Deus sumir das nossas narrativas e que boa parte das pessoas some, né, a gente não tem uma relação com o todo, com as coisas estabelecida, então Deus e a filosofia somem. Aí surge o que? A tecnologia, que a tecne é saber fazer, é saber mudar o mundo, eu sei mudar um monte de coisa, sou poderoso. E surge quem? O super-homem, né? E hoje a gente vê na internet vários super-homens. Os caras, pô, é só fazer assim que tá. Isso aqui eu só faço assim e daí pá. E aí eu sou um baita de um psicopata e a estatística de psicopatas dentro da internet é maior do que na população, na média da população. Se você pensa que na média da população tem pessoas que... O que é um psicopata? Um psicopata é uma pessoa que, na verdade, ela pode fingir que ela tá interessada no que você... Mas ela tá querendo manipular porque o jogo mental dela ela tem pouca atividade dessa zona da ínsula. Ela não quer nem saber. Ela vai te manipular, ela vai jogar as sensações das percepções dela, vão fazer um teatro, umas narrativas para te manipular. Existem na população essas pessoas, estatisticamente falando, elas nascem. Então tá lá, 1% da população. Dentro das redes sociais, isso acaba se aumentando, porque nas redes sociais, com essa tal da superficialidade, ganha quem chama mais atenção de uma extra segurança que não existe, irmão. Se eu falar uma coisa muito segura, emplacada para todos, ou ela é superficial demais, ou ela não é uma verdade, porque na verdade é o dia a dia, cara, é a batalha do dia a dia, e é na batalha do dia a dia que a gente vai olhar e vai fazer esse movimento de ligação essencial, que a gente vai sentar na pessoa e falar, pô, cara, como é que é, cara? Pô, aquela conversa definitiva que a gente tem com nossos pacientes às vezes, né? De olhar e falar, pô, o que acontece? Vem famílias no consultório, né? E a gente acaba falando com as famílias, falando com as pessoas, né? Então é isso. Eu ia falar da apresentação, mas não sei se devo agora. Vamos, só deixa uma coisa para não perder. E eu lembro que na época da faculdade o TCC foi sobre o presente da dor, né? Porque foi o presente do presente que a dor te traz como possibilidade de mudar a tua existência, ao mesmo tempo o presente que ela te traz para o presente. Então a dor te traz a possibilidade de tu sair de um outro estado futuro, né, passado. Então ela tem esse potencial. Mas é muito difícil quando também na universidade tu é treinado a claro que tu precisa saber fazer tecnicamente, mas tirar a dor. E se eu sou treinado a tirar ela, e aí vamos pensar em hormônio, agora eu não vejo aquilo como uma oportunidade de mudança da existência daquela pessoa. Porque o meu foco é tirar a dor. E não usar ela para que ela possa ter uma nova existência, né? Então, todas as técnicas que possibilitam aquilo acontecer da forma mais rápida vão estar sempre sendo vendidas e sempre querendo ser comprada. Né? Tipo assim, tanto como profissional, quanto cliente. E aí, com isso, eu estou trazendo porque da pergunta que te faço é no consultório, hoje, atendendo os pacientes, o que tu acha que é mais... o que é mais difícil para a pessoa realmente se engajar? Sabe assim, de dizer, eu vou assumir isso aqui. Porque, naturalmente, a gente é treinado e os clientes são treinados a... Ó, tá isso aqui, Léo, tira isso de mim. E se eu tiro isso da pessoa, eu me sinto um super-herói. Tem um jogo aqui, tem uma sensação de... Todo mundo fica muito feliz, porque tu me tirou com a mão e agora não tem mais isso. Mas o que tu percebe que é o mais difícil hoje nos teus atendimentos de fazer a pessoa assumir a responsabilidade dela no processo? Eu diria assim, que no primeiro momento, quando falou mais difícil,
Eu hoje estou numa fase que eu gosto tanto do que eu faço, que eu não acho muita coisa difícil. Não, mas do Eu me cliente, do divirto. cliente. Não, do cliente, assim. Eu sei. Porque já vem um pacote, mas eu vou te falar. No passado seria. Mas agora, assim, por exemplo. A primeira coisa que acontece muito. Ontem aconteceu. Eu até estava pensando. Às vezes eu faço um movimento e a pessoa fala: Nossa, tava bloqueada, se tava com dor dela, nossa, tá virando. A pessoa fica toda aí surpresa e tal. E eu olho pra pessoa e faço assim: Beleza, vamos pro próximo assunto. Porque assim, eu não vou valorizar o fato de que, cara, é normal. É normal você fazer certos movimentos e ganhar certos outros movimentos. Só que essa hipervalorização desse momento e tal, eu acho que a pessoa tem que entender que ela é normal se ela assimilar o que aconteceu fisiologicamente falando, ou em relação àquela dor, daí ela vai assimilar, puxa, se eu faço determinado movimento, eu tenho uma relação com a minha dor, certo? Certo. Aí eu simplesmente procuro que há de mais eficaz na tentativa de ajudar aquela pessoa, claro. E tem coisas que são dores crônicas, eu vou falar, eu já vou procurar desenhar na cabeça dela, assim, para ela não se frustrar. Ó, isso aqui vai demorar certo tempo. Isso também acalma a pessoa, porque ela vai saber, tem um desenho, tem um tempo. Só dela saber que tem um tempo, mas tem uma evolução, ela vai saber lidar com essas estratégias. Aí a gente vai lançar mão do que é mais eficaz para ajudar esta pessoa, né? Dentro desse processo, cara, naturalmente, se você está se botando como ser humano, você vai ver que se mostra claramente os obstáculos comportamentais da pessoa. Às vezes ela não consegue fazer coisas simples na vida dela, por mais que ela tenha visto que melhora, eu tenha falado que melhora, e eu sei, isso aqui vai melhorar assim, ela não consegue no comportamento achar espaços comportamentais para isso. Então eu sou muito no sentido... Da parte emocional, eu sou muito da parte mais como é que a ação dela, né? Sim, não é só o que ela pensa, o comportamento. E quando a gente mostra o comportamento dela, ela fala, daí sim, ela naturalmente ela cai para as outras questões. Por exemplo, se ela evoluir bem, eu tô fazendo, tá dando tudo certo, foi, beleza. Agora, e também deixa quieto. Um dia essa pessoa, se precisar, a gente vai estar por aqui, ou se não, passou. E tentei ensinar naquele meio de campo, naquele conflito entre a luta do resultado. Tens uma luta por resultado. Resultado aqui é a dor. A gente vai melhorar essa tua dor. Vamos tentar, no máximo, explicar, melhorar e tal. Tem pessoas que trancam. Aí não fazem, não tem resultado. Aí a gente começa a abrir outras ferramentas, né? E aí começa a entrar nas ferramentas um pouco mais comportamentais para ver se ela está conseguindo aplicar ou não. E às vezes fica muito claro que ela não consegue se relacionar com a dor, que realmente foi muito bem colocado a tua conclusão de curso e pontual, e eu acho que isso é verdadeiro. A dor te traz pro presente. Tá com a dor agora. Tem uma dor aqui. Não tá amanhã, não tá nada. Eu posso até temperar essa dor com experiências do passado. Por que foi? Onde foi? Não sei o que. Aconteceu assim, explicações, remoer, ruminar. Posso. E posso pensar no futuro. Essa dor não me leva a fazer isso, não vou jogar de novo, mas ela tá no presente. E é no presente que tudo acontece, inclusive o peso do passado e a expectativa frustrada do futuro acontece no presente. A gente tem que lidar com tudo isso. Mas às vezes é isso que se mostra. Por exemplo, a dor sumiu. Olha só que interessante. Por exemplo, até a dor sumiu. Tem casos. A mulher, a paciente chega no consultório, vem com uma dor de 1 ano. 1 ano. Com uma dor no pé de uma sesamoidite. Um osso que inflama no pé, cara. Que assim... As estratégias são, é difícil na ciência ter assertividade, é uma coisa que não é muito, muito recorrente. E também, assim, não tem uma coisa que tira com a mão, sabe? É um conjunto de coisas. E aí, eu pessoalmente, desenvolvi uma técnica para tirar a sobrecarga mecanicamente, refazendo a mecânica dela toda, e tira a sobrecarga, uma coisa bem lá de um desenho de uma osteopatia, junto com um reforço muscular, pensando numa sobrecarga. Não tem comprovação científica. Porque não foi testada essa metodologia, por exemplo, mas é que eu utilizo nos cursos que dou e na construção biomecânica que eu venho construindo. Eu tenho um projeto chamado Base Forte, que procura dar uma base forte. Dentro dele eu faço uma relação com a força da gravidade. Eu acho que tu tem que aprender a vencer a força da gravidade com eficácia. Enfim, ela funciona para uma sesamoidite, geralmente. E a mulher 1 ano. Aí eu vou lá, aplico ela já foi em tudo que é lugar, cara. Ela já sofreu e já viu, indicação cirúrgica, vamos cortar, sendo que a indicação cirúrgica vai tirar o osso, vai fazer uma sutura em cima do negócio que já não está funcionando, e a eficácia e a efetividade é bem relativa, provavelmente não vai dar certo, ou às vezes pode ser que dê, mas é muito risco, sabe? Beleza, 1 ano nesse conflito, não sabe o que fazer, isso gera toda uma ansiedade, ela não consegue caminhar e tudo. Daqui a pouco, velho. Eu faço o negócio 2 semanas, ela vem a segunda vez, 2 semanas, 2 atendimentos, 2 semanas, vai pra academia. Então, cara, fiquei 1 semana sem dor.
Daí eu olho pra ela, boa, animal. É difícil, esse quadro é difícil, eu sei que é difícil. Uma semana sem dor, num período de dor de 1 ano, já fez de tudo e tal. Pá, animal, eu falo, caraca, nesse caso eu mesmo falei, bah, agora foi bom, bicho, tá, ele foi bom, que bom pra ela, porque poderia ser que não fosse. Fosse demorar mais e tal, embora eu sei, conheço esse tipo de coisa. Aí beleza. Cara, aí eu pergunto, olho pra ela, e aí? Aí eu trabalhei essa semana aqui, tô com dor hoje assim e tal, mas por quê? Porque daí então eu trabalhei a semana inteira, 8 horas seguidas, sentado na cadeira. Aí eu falo assim, qualquer dor crônica, se tu fica sentada na cadeira hoje, 8 horas por dia, qualquer uma aumenta a prevalência musculoesquelética. Qualquer uma. Dor na coluna, 8 horas sentada na cadeira não é bom. Não é bom. Não é o fato de sentar certinho ou sentar errado, é ficar parado 8 horas no dia, 3, 4, 5 dias. Eu olhei pra ela e falei assim, olha assim, tu sai de uma prisão, tu não pode te mexer. E daqui a pouco tu já tá construindo a tua próxima prisão pra tu ter a tua próxima dor crônica. E tu nem festeja a anterior. Que coisa, né? Passar 1 ano com dor, reclamando da vida. E agora tu nem vai festejar e falar, caralho, eu posso voltar a respirar, sonhar, caminhar, planejar viagem, fazer coisas, pensar em coisas pra mim, não. Tu vai ficar 8 horas sentada na cadeira. O que tu vai fazer com esse dinheiro? O que tu vai fazer com o que tu ganha disso? Olha, eu não sei o que passa na tua cabeça, mas eu queria saber. Eu falei pra ela, queria saber. Que eu no teu lugar eu ia estar assim, caralho, eu já tive dor por 9 anos. Eu ia estar muito feliz, cara. Eu ia estar irradiante se tu falasse, tu tirou minha dor, tu tirou o sistema, o conhecimento tirou minha dor, graças a Deus. E aí sim a gente entra em questões existenciais, cara. Dela me abriu um monte de coisa. Porque a dor, ela pode ser um mecanismo que está se remontando e ela vai achar a próxima relação com dor e frustração e submissão até o ponto que ela tem uma dor. E a dor física é mais fácil do que a dor existencial que ela existe. E ali apareceu. Mas apareceu por quê? Porque eu fiquei indignado, cara. Eu fiquei indignado. Eu falei assim, puta, cara. Sabe? Eu queria ver essa mulher feliz. Expressando um pouquinho de alívio, que é muito comum no primeiro momento de uma conquista. E tá aí de novo, nessa situação existencial. Sim. Tipo, e cadê? E aí eu pergunto pra ela, tu expressa, sentada 8 horas, tu expressa a tua autenticidade? Eu vi um vídeo de vocês que achei bem legal. Tu expressa a tua autenticidade estando sentada na cadeira? As crianças expressam sua autenticidade numa educação que você fica sentada na cadeira? Os estudos científicos mostram que é melhor para tomada de decisão, criatividade, desenvolvimento, foco, equilíbrio dos sistemas de humor. Ficar sentado numa cadeira? Não, cara. Se eu estudo, eu saio para brincar, eu tenho melhor memória. Se eu estudo, eu descanso e faço mindfulness, eu tenho melhor memória. Eu não perco tempo remoendo, eu não faço ruminações, eu altero o meu sistema autonômico. A adenosina que se acumula nas zonas que estão sendo ativadas por resultado da queima de adenosina trifosfato vão se acumulando, que vão me dar sono, elas são drenadas, então depois eu volto por foco pleno. Não existe uma evidência que sustenta um sistema educacional sentado, fechado numa caixinha, olhando as paradinhas assim e tendo um monte de gente com TDAH. A gente tem um monte de desafio social, pô. A gente tem um monte de coisas que a gente, como ciência, mas não só como ciência, como moral, a gente tem que sentar pra conversar, cara. E a gente agora que tem filho, a gente passa por esse processo de estar realizando que tu tá aí, construindo teus livros, vocês estão construindo esse material. Pra quê? Pra fazer as pessoas pensarem sobre a educação. E a gente vai ter que pensar junto, a gente vai ter que sentar e conversar junto. E não é por falta de evidência científica. Os recortes, os olhares, as lupas que vão nos recortes, todas falam, cara, se tu recortar e tu organizar isso, tu vai falar, caraca, meu, como é que tu vai deixar as crianças sentadas? E agora a educação física é o dia da educação física. Não devia ser dia da educação física. Todo dia é dia de educar o físico, porque o físico é o mental. Você aprende a partir do tocar no mundo. Tanto a evolução da espécie, isso aqui faz parte da evolução da espécie. Quanto mais eu consigo manipular finamente, mais eu consigo visualizar coisas. E por que eu visualizo? Porque a região que acumula bastante, a maior parte dos teus neurônios é o cerebelo, a região lá atrás, motora. Então eu tenho memória motora associada ao ato de visualizar coisas e modificar coisas no nosso universo. E nós sabemos que a aprendizagem é
modificar o universo, não simplesmente responder certo ou errado, isso não é modificar o universo. Isso aqui é uma relação, me tira daqui, como é que foi minha educação? Me tira daqui, porque assim, olha, cara, que certo e errado, cara, se eu for considerar as coisas, tanto é que, né, a gente acaba sendo dentro da faculdade, dentro do processo todo, muito agredido no processo, pelo simples fato de que cara, aí o que é TDAH? Eu já entendi, professor. Você já falou, eu já entendi. A professora vai querer instrumentalizar a média, ela vai repetir aquele troço. Cara, eu não vou ficar olhando isso. Eu quero me mexer, eu quero pensar em outra coisa, TDAH. Mas não, cara, é que o assunto está tediante porque realmente é. Porque tu quer que eu bote um certo e errado, não é? Eu quero aprender a construir. Agora tu bota uma criança, aprender a construir o mundo que ela realmente se envolveu, aquele TDAH vira hiperfoco, esse hiperfoco fica um momento de lucidez, de manifestação humana das capacidades de construção de soluções constantes, e é isso que a gente tem que extrair da diversidade dos indivíduos. Se cada um manifesta, tendo as suas cores e as suas formas, a sua forma de fazer, a beleza humana floresce, cara, e a beleza é uma manifestação, se você fosse ver, pode falar do logos, da existência, da coerência das coisas. Deus, o pessoal queria falar. Mas assim, a beleza do ser humano se manifestando. Cara, olha só onde foi esse ser humano, isso é lindo, eu me arrepio. E é por isso que eu vou fazer essa apresentação, eu faço essa palestra com o violão. Porque também... Fala melhor da palestra então, Léo. Então, conta pra nós. Cara, eu tô falando muito, vocês me chamaram pra me entrevistar, daí eu vou falar, né? Mas vai lá, você tá empolgado, mano. Não, é que essa coisa de empolgado é verdade, é o que eu acho. Tem um filósofo que fala, né? Eu botei no meu doutorado, né? Pra que você quer felicidade? Todo mundo fala felicidade, né? O que é felicidade? Né? Todo mundo quer construir uma felicidade. Aí tem rótulos, quando eu for assim, quando eu for... Pra que você quer pensar sobre felicidade? Pra que você quer ficar que é felicidade? Que nem tem definição direito, nem em questionário, porque nos questionários de felicidade muito parece com questionários de ausência de sofrimento, tá? Aí o cara se considera feliz porque pelo menos eu não tô sofrendo. Pra que você quer felicidade se você pode ter interesse? Se você tem interesse, irmão, você emana, vai falar sobre as coisas porque você quer falar. Então, já não sonho, hoje faço com meu braço, meu viver. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedras. Então você pensa que o caminho daquele que é criativo e que tem foco numa coisa que brilha, que emana, é de pedras. Porque as pedras são o quê? São a ordem do meio social. Tem um monte de ordem que não vai caber um cara que gera da natureza a presença de espírito, de falar sobre coisas que as pessoas se interessam. A música é uma coisa muito louca, porque as pessoas ouvem e elas falam, opa, me tocou, eu me interesso. E é a partir do restabelecer desse interesse que eu quero transformar a ciência, misturar ciência, saúde e arte. O talk show é sobre ciência, saúde e arte. Porque se a pessoa se interessa, tem alguma coisa lá dentro dela que ressona nela, que fala, poxa, que coisa interessante, mexe com alguma coisa que não é só a razão. E é esse não só razão integrado na razão que vai fazer a mudança concreta na população. Por isso que eu, como doutor em saúde coletiva, busquei a ciência, a saúde e a arte para conseguir exemplificar isso. Então, por exemplo, esse processo dolorido de lutar pelas tuas verdades e que vai ter confronto com não só por... Não é só uma diferença, uma discriminação, por exemplo, de cor, que hoje se fala muito, ou de gênero. Não. É uma discriminação natural do ser humano entre aqueles que querem naturalmente estabelecer a ordem porque é um campo seguro, se as crianças aprenderem assim é seguro, e aqueles outros que têm uma natural também impulso a experimentar coisas e falar assim, isso aqui talvez não seja tão seguro, talvez isso aqui leve ao tédio, e o tédio leve a um distanciamento dessas crianças, aí vocês vão querer, para organizar esse sistema, chamar de TDAH, as outras vão ficar tediadas mesmo, então vão ser crianças que no futuro vão ser exigidas para tomar decisões e elas vão falar, eu não sei, eu só sei reproduzir o modelo, e aí também é uma criança que às vezes pode se encaixar em algumas coisas, às vezes não consegue em nada. Então, assim, já não é tão seguro
a educação como se imaginava, né? Então a gente tem que ter algumas outras pessoas que vão emanar a fala a partir de uma nova consideração, que seria a união das coisas, né? E fazer você experimentar isso. Então, a partir da música, a gente consegue viver esse dilema constante de estar buscando a nossa particularidade. E essa música, por exemplo, A Travessia do Milton Nascimento, para mim falava isso, né? Que falava... Esse momento que ele fala solta a voz é o momento que ele conseguiu integrar o sonho dele. Mas no começo, ele teve que abandonar seu sonho, né? Que ele fala, e a solidão de estar ali com o seu sonho, assim, estou só e não resisto, muito tenho para falar. Então, assim, depois, como é que começa mesmo? Me esqueci o começo da música. O começo da música é bonito. Quando você for embora... Quando você for embora, fez-se noite em meu viver. Isso quer dizer o quê, assim? O sonho, cara. Quando eu tive que abandonar meu sonho, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. O território dele não é mais dele. Minha casa não é minha e nem é meu. Esse lugar já não sonho hoje. Estou só e não resisto. Muito tenho para falar. Então o único caminho que você tem quando tem um sonho é começar a conversar, compartilhar o sonho. A partir de que quando você começa a compartilhar, aí teu coração vem em maior, né? Solto a voz nas estradas. E aí sim, já não quero parar, pô. Quero falar. Por que eu não falei? Por que a gente não fala? O Bruno veio me falar desse processo, é uma música difícil pra mim. Por quê? Porque dentro do meu processo de formação, frente a tudo que tem que ser certo, eu fui fazer mestrado e doutorado. Tu acha que eu acreditava tanto no processo científico puro? E, em paralelo, eu fiz um monte de coisa. Eu fiz yoga, eu me experimentei de diferentes maneiras. Eu fiz lá a constelação, eu passei lá para a bioenergética, não com foco em certezas, mas com foco de tentar, será que esse método me faz me confrontar comigo mesmo? Por quê? Porque eu tinha uma dor constante. E essa dor me fez querer buscar no presente soluções. Então foi a dor que me trouxe no processo. E ao mesmo tempo... Ao descobrir coisas que eram particulares minhas, eu não teria espaço para falar. Eu, pelo menos, acreditei dessa maneira dentro da minha formação anterior, rígida. O que eu fiz? Mestrado e doutorado. E até hoje eu continuo com esse conflito um pouco, né? De poder me expressar. Sim, que é o que a gente consegue dentro dessa palestra que envolve a música. Expressar as narrativas de abertura dessas dores, de soltura dessas dores, em conjunto, ressonando, e vendo se isso inspira alguém. E é isso que é legal, inspirar as pessoas. E aí tu traz a tua autoexpressão com a arte. Que é a tua alma se comunicando, né? Porque aí tu sai dessa coisa tecnicista, né? Que realmente a ciência, por um lado, é legal, mas por outro lado, ela não, às vezes não inclui da forma correta tudo que a gente é e tudo que a gente pode, né? Não. Até às vezes exclui até um pouquinho, assim, de certo momento. Se ela fica uma narrativa dominante, não sobra espaço, né? Tu só vai falar sobre aquilo, né? 0,2 de benefício, cara, não vou perder tempo com isso. Eu tenho outras coisas para falar, né? E é muito legal isso que tu fala, que tu traz, né? Que é um ponto que a gente trabalha muito, o Bruno, enfim. Que a dor é o ponto, né? É a ponta do iceberg, né? A dor sempre tá revelando muito mais do que uma dor física, do que uma... Claro, faz parte o trabalho corrigir, trabalho físico, trabalho mecânico, mas sempre tem um aspecto psicoemocional, um aspecto mais profundo, que a pessoa que tem que também, tu vai ajudando ela a tomar consciência disso, né? E com certeza, esse trabalho é muito bacana, muito legal. Tem até porque hoje em dia a gente pode pensar no real aquilo que a ciência é capaz de comprovar, né? E que tem uma realidade aí. Mas eu tô lembrando agora acho que é o Heidegger que vai falar sobre a arte, né? A arte é a única coisa que pode revelar o real, o ser das coisas, né? Porque ela é capaz de revelar ele inteiramente, né? E aquilo tem um sentido completo em si. Então, essa é a potência mesmo, né? Por isso que eu vou querer ir no teu show. E foi legal que tu falou da expressão. Ontem à noite, olha, quero até ver o horário que uma pessoa me mandou, várias pessoas mandaram, mas essa pessoa mandou ontem à noite. Só tô te mandando mensagem para dizer que estou chorando ouvindo o poema
sobre a comunicação, sobre a expressão, né? Que eu falei no final do nosso último podcast, e algumas pessoas mandaram no WhatsApp ali, né? Daí eu falei, cara, como realmente esse lugar de... Tem uma parte do poema que fala quero eu que ele fala de deixar as palavras abandonadas no quarto e construir uma casa ou um mundo de solidão, né? Quero eu ser fada viva, a própria essência dela, que é a expressão. Tem uma parte do poema que fala sobre isso, né? E para ver como que, de alguma maneira, apesar de ser muito particular, esses temas são tão particulares que eles são universais, né? São. Que depois eles ultrapassam, né? Da capacidade de extrair tão o ser das coisas mesmo, elas ganham uma totalidade, né? E isso reverbera para muitas direções, né? Então, nada mais real do que falar sobre saúde com a arte, né, Léo? O Heidegger mesmo, ele postulou Dasein, ele chamava, ser aí. Ser aí, né? Que tu tá presente consigo, com o outro ao mesmo tempo, no mesmo local. Uhum. E a música, a partir do ritmo, faz com que a gente ressone autonomicamente. Sim, então, total. na verdade, a música faz com que estejamos no mesmo momento, falando sobre o mesmo assunto. E a partir desse encontro é que surge realmente a capacidade do ser humano de levantar as coisas e reorganizar as ações de uma maneira conjunta, né? Só para colocar isso em relação ao esporte também, o esporte faz isso. Eu vou trazer um estudo que é interessante, até porque hoje a gente tem esse problema da inclusão das diferenças dentro do sistema, e que as diferenças têm que ser incluídas, porque as diferenças são uma adaptação, como já falei, social. Sempre tem alguém olhando algo diferente, porque daqui a pouco o mundo vai mudar. Né? Essa é a nobre verdade budista, né? A impermanência, né? O mundo vai mudar, então vai ter coisas que tu vai ter que ter coisas novas, e por isso que nós temos seres humanos diferentes, né? E dentro dessa inclusão, desse processo, o que eu tava falando mesmo, Bruno? Do ser aí, ser no mundo. Isso, inclusão no processo, tinha um link de alguma coisa. Da inclusão. Isso. Falou que a música, ela nivela. Ela aproxima os seres humanos, e aí você consegue construir. Aí eu queria trazer o exemplo para o esporte. Por exemplo, existe um teste na literatura que é chamado de associação implícita. Ou seja, eu boto fotografias rápidas e aí eu vejo que eu associo com o quê? Ou até meço no cérebro que zonas são adicionadas, se é medo, se é afetividade, por exemplo. Aí se eu boto pessoas que sejam de uma etnia diferente, cara, comparadas com pessoas que são de uma próximas a mim, meus irmãos, minha família mais próxima, geneticamente falando, eu aciono mais zonas associadas a medo com as pessoas de etnia diferente, naturalmente e registrado biologicamente. Por quê? Porque realmente são pessoas estranhas. E o estranho, eu não sei prever como ele agiria. E isso gera levar uma atenção maior do que um próximo, né? Só que tu vê que legal. Se eu botar um boné de um time de futebol e eu torço pra esse time de futebol nas pessoas diferentes, eu já não sou mais estranho. Então o esporte faz isso, faz as pessoas diferentes, por comum objetivo, ter uma ressonância, uma confluência ao seu espírito. O esporte faz isso, a música faz isso, e o comum acordo entre objetivos comuns, de viver coisas comuns, faz isso. Então, quanto mais nós temos a vontade de viver coisas em comum, a gente transcende, então, a discriminação, a qualquer coisa, porque a gente tem que ter uma vontade comum, entendeu? E aí parar de querer. Eu não acho que um mecanismo de superação desse problema atual que se fala é falar sobre. Porque o falar sobre às vezes é demais, e às vezes a gente tem que falar sobre outra coisa, alguma coisa em comum. O que a gente quer em comum? E o que a gente vivencia em comum? E se a gente faz um esporte em comum, a gente fala, porra, beleza, irmão, porra. E tanto faz, né? O resto, porque o que se manifesta é o esporte. O que se manifesta é o bem-estar comum. Tem até uma palavra em Yorubá, que é Faraimara, que tem a ver com o bem, que tem a ver com o comum,
o ser, mas é o ser comum, de comunidade e aglutinação. É uma palavra dupla, né? Que tem várias palavras que são duas cores e ele junto dá uma terceira. Mas tem a ver bastante com corporeidade no sentido de vários corpos juntos que se transformam numa coisa só. E a força dessas intensidades que surge a partir daí. Por isso que daí... por isso a importância, por exemplo, num terreiro, né? Que se cria isso, que é o comum ali. Juntos, experimentamos daqui a pouco esse novo, mas a partir desse... que o esporte... Mas que as religiões de matriz afro, por exemplo, tem isso bem claro, essa relação, né? Os trabalhos em grupo a gente percebe Trabalho muito, em grupo, né? Quando claro. um integrante, eu vi isso muito ontem no grupo de homens que a gente estava desenvolvendo, um conseguiu conquistar um desafio, né, de crescimento, e aí tu sente que reverbera em todos eles, né? Isso potencializa a mudança dos outros, né? Aí todos se abriram, começaram a se abrir mais, Sim. acabou se estendendo o trabalho. Mas é um processo que... É muito legal, vai como se fosse um dominó, né? Estamos chegando na nossa hora ali. Tá bom. Muito bom. É isso, Léo. Últimas considerações. Não falamos de beach tênis, né? Então, bom. Obrigado, tá? O beach tênis, no caso, foi que a internet selecionou esse viés, né? E aí, quando eu entrego coisa de beach tênis, vai para um monte de gente. Aí, quando eu falo sobre outros assuntos, não entrega, porque é o algoritmo. Sim. Mas eu vou seguir fazendo minhas coisas independente do algoritmo, né? Sim. Então tá tudo bem. Tô aqui, ó, patrocínio Kona. É verdade. Eu tenho patrocínio de raquete de beach tênis para falar sobre saúde para as pessoas, né? Muito legal. Então, mas não, eu quero falar sobre saúde, do jeito que a gente tá falando. Pô, obrigado pelo convite. Eu acho que essa iniciativa de vocês é muito legal e muito legal. E show de bola. Obrigadão, Bruno. Valeu, Léo. Prazer em conhecer. Muito bom. Se encontrou pelas quadras da vida. É isso aí. É isso. Valeu. Deixa eu te